A paz do Senhor para todos. Hoje estamos finalizando o terceiro trimestre do ano de 2022. Vamos estudar hoje a lição de número 13, que tem por título Resistindo às sutilezas de Satanás. Satanás, ele ataca a sua igreja de maneira sutil, porém, Deus nos orienta como nos defender contra esses ataques. Deus é conosco e nós temos o Deus que é todo poderoso. Então não tem como temer a astúcia de Satanás. As ciladas que ele faz para nós. Desde que andemos nos caminhos do Senhor, sendo obediente, orando, estudando as escrituras sagradas e sempre orando, sempre vigiando, jejuando. Assim nós temos condições de vencer o inimigo das nossas vidas, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo que se encontra em Tiago 4:7 nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A verdade prática, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Ser submisso ao Senhor, ser obediente à palavra do Senhor, obedecendo ao Senhor. É uma forma que a gente tem para resistir ao inimigo. Que Deus, ele nos dá as armas para a gente lutar contra o inimigo. Ao longo desse trimestre, que foi o terceiro de 2022, estudamos a respeito de várias sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A igreja que somos nós. São sutilezas que tentam atacar a igreja tanto por dentro como por fora. Talvez nunca na história da igreja esses ataques sutis estiveram tão intensos. É bem verdade que esse fenômeno é muito mais nas igrejas do Ocidente, pois nas igrejas em regimes são democráticas. Os ataques são mais frontais. Em todo sentido, somos chamados por Deus a resistir aos ataques do maligno. Então, Deus, ele nos orienta a resistir ao inimigo e também nos dá armas, né, para a gente poder vencer, que são armas. Que é oração, é estudo da Bíblia, é jejum, vigilância, é estar com nossa vida diante de Deus, ser obediente a Deus. Sendo assim, a gente tem essa forma poderosa de resistir às tentações, de resistir ao inimigo. Diante dos diversos ataques contra a Igreja de Cristo, as nossas armas não podem ser carnais. Porque nós estamos lutando contra hostes, contra seres invisíveis. Não estamos lutando contra a carne e contra o sangue. O inimigo, ele usa canais, usa pessoas para chegar até nós, para nos agredir com palavras, para que nós saiamos da graça, para que a gente perca a graça, para que a gente saia da presença do Senhor. Que o Senhor
possa continuar tendo misericórdia de nós e que nós possamos, né, estar sempre procurando a presença do Senhor para poder resistir a esses ataques. Que estando sempre diante do Senhor, nós estaremos sempre no Espírito, não deixando que a carne fale mais alto. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Isso enquanto vivermos aqui na terra, estaremos sujeitos a esses ataques do maligno. Porque ele quer nos destruir, ele quer tirar nós, igreja, da presença do Senhor. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos dos cristãos é um evangelho diluído em que há pouco ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. A igreja pode resistir à sutileza de Satanás, sim. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. O cristão precisa ter compromisso com a sua igreja local. Todo membro tem a função, tem a missão de ser compromissado com a sua igreja. É imprevisível que tenha as Escrituras como fundamento de fé e prática e buscar uma vida cheia do Espírito Santo. A vida do cristão tem que ser uma vida cheia do Espírito Santo. Estar sempre na presença do Senhor. Ter compromisso com a igreja local. Estar sempre trabalhando em prol do crescimento da igreja. Ganhar vidas para Cristo, ter um amor pelas almas, as pessoas que estão lá fora, perdidas nas drogas, aquelas pessoas que estão sendo usadas, escravizadas pelo inimigo. É preciso que nós, membros do corpo de Cristo, a gente tenha compromisso de reunir na nossa igreja local, estudar a Bíblia juntos, orar juntos, congregar, ter aquele compromisso de estar ali juntamente com os outros membros para engrandecer o nome do Senhor, para louvar ao Senhor, para aprender da tua palavra, para ensinar a tua palavra, para dar testemunho, para ajudar os outros membros que às vezes estão necessitados, né, tanto materialmente como espiritualmente. Então, esse compromisso nós temos que ter na nossa igreja. Estar sempre pronto para ajudar um ao outro. Temos o pastor da nossa igreja que trabalha
está sempre presente nos trabalhos, dando seu suor, né? Quantas noites de sono, orando, pedindo para que Deus salve as vidas, para que Deus resolva problemas sérios que ele tem, né? Que os membros da igreja, do corpo de Cristo, às vezes está passando por lutas. A igreja, nós membros, precisamos ter compromisso de poder ajudar também, visitar os enfermos, visitar o pastor, que o pastor também é pessoa humana que nós, igual nós. O pastor também, ele sente de tristeza, ele sente dor, ele sente amargura, né? Decepção. Ele é ofendido, ele chora, ele ri igual todos nós, ele sente cansaço, fica doente. Então é bom que cada membro visita o pastor, vai na casa dele, visita, vê se ele está precisando de alguma coisa, orar juntamente com ele, louvar ao Senhor juntamente com ele. É agradável e o pastor, ele fica feliz com a presença dos membros na sua casa, né? Então é uns orando por outro, pelos outros, uns ajudando. Somos membros de um corpo de Cristo. Cristo, a cabeça, e nós, os membros desse corpo. A Deus toda a glória. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Todo membro precisa ter esse compromisso com Jesus. Ter Jesus como centro de sua vida. Jesus centralizado em nossas vidas. Aqui nós vemos os exemplos, né? Paulo, o apóstolo Paulo. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Centralizando Cristo na vida do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 2:2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: e em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Jesus sendo o centro da mensagem de Pedro. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. Assim, Cristo precisa ser o centro das nossas mensagens. Nós devemos centralizar Cristo em nossas vidas. Tudo que fizermos, primeiramente, chegando a Cristo, pedindo orientação a Cristo, qualquer problema que a gente for resolver. Jesus me direciona a tomar a decisão correta. Se a gente sempre fizer assim, deixar Jesus no centro das nossas vidas, nas nossas atitudes, gente, nós seremos vitoriosos sempre. Agora, quem não coloca Cristo na sua vida como centro, não pede opinião a Cristo para direcionar suas decisões, muitas vezes quebra a cara, toma decisão errada e depois paga o preço alto. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. E descendo Filipe, a cidade de Samaria,
lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. As escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceção, não há outro que possa salvar o homem senão Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofia e ideologia passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da sua vida. Quando alguém afasta de Jesus, quando um cristão, uma igreja, esfria na fé, se afasta da fé, Cristo logo é tirado do centro. É porque se alguém esfria na fé, não está colocando Cristo no centro. Cristo certamente não está no centro de sua vida. Quando a gente centraliza Cristo nas nossas vidas, a gente não esfria na fé. A gente não afasta da fé. Então é preciso que a cada dia a gente centraliza mais e mais Cristo em nossas vidas. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar a Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor, não existe outro Senhor. Cristo é o único Senhor e Salvador. Atos 2:38, é a Bíblia quem nos fala. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Quando a pessoa tem Cristo como Senhor, essa pessoa é submissa a Cristo. Cristo é o Senhor de sua vida. Tudo que vai fazer, orienta com Cristo, porque Cristo é o Senhor. É o Senhor que manda, que orienta o seu servo a fazer tal coisa. E é isso que deve acontecer com a gente, com pessoas sábias. O sábio coloca Cristo no centro de sua vida, centraliza Cristo na vida. Isso é uma pessoa sábia. E será sempre vitorioso. Sempre, essa pessoa sempre será vitoriosa, colocando Cristo no centro. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, assim como nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Andar nele, o que é andar nele? É obedecer a ele, é andar nos caminhos dele, é não praticar coisas que desagrade ao Senhor, é fazer coisas que agrade a Deus. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, não fazer a sua vontade, isso é, de acordo com o seu ensino, que a Bíblia ensina nós como andarmos. É negar o seu senhorio. Ter a Cristo como Senhor. Receber Cristo como Salvador. Porém, não andar, não obedecer a Ele, é negar que Cristo é o Senhor. É negar o seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. Muitos que estão caídos, com a vida fracassada, é porque negaram o senhorio do Senhor. Não colocaram
Jesus como Senhor da sua vida. Não obedeceram a palavra do Senhor. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independente da forma ou maneira com que vive. Errado, é uma sutileza do inimigo. Que você pode ser salvo, mas também tem que mudar a forma de viver. Se aceita Jesus, deve andar conforme as Escrituras, conforme Jesus nos ensina. Servir a Deus e não obedecer é perda de tempo. Receber Jesus como Salvador é andar no seu caminho, andar, obedecer, se quiser ser salvo, se quiser alcançar os céus. É preciso ser comprometido com Cristo, que é o Salvador e Senhor. É preciso ter compromisso com o Senhor. Para lembrá-lo da proximidade de Cristo, pense nele como alguém que está perto de você no quarto, no carro ou indo ao seu lado enquanto você dirige para o trabalho. Cristo, ele está sempre conosco. Quando nós colocamos Cristo quando centralizamos ele em nossa vida, Cristo, ele está ao nosso lado sempre. Que seja no quarto, quando a gente vai deitar, quando a gente vai se levantar, Cristo está sempre ali conosco. Quando vamos trabalhar, Cristo está ao nosso lado. É Ele que nos guia, dirige o carro, nos livra de acidentes. Quantas vezes, nós já livramos de certos acidentes que pra gente, se a gente pensar, gente, eu não sei como eu saí, como eu consegui tirar o carro de tal situação. Mas é o Senhor que está do nosso lado. E o Senhor estando no nosso lado, nós tendo compromisso com o Senhor está sempre ali nos livrando. Muitas vezes, eu acredito que Cristo nos livra de acidente que às vezes nem nós percebemos que poderia acontecer. Eu creio que Cristo está sempre do nosso lado. Se vamos trabalhar nesse trânsito terrível, da nossa cidade, Cristo está conosco. É Cristo que nos livra de acidente. Cristo nos livra de assaltos. É Cristo que nos livra. Cristo estando conosco, nós estamos em boas companhias. Porque Cristo é o Senhor. Cristo é tudo em nossas vidas. Vez por outra, vemos falsos mestres que existem, questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. Muitos falsos mestres, que são falsos mestres, ficam questionando que a Bíblia já está ultrapassada, que precisa ser revisada. No entendimento desses falsos mestres, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea,
Assim, é uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra as Escrituras, como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. A revelação de Deus ao homem é, como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem de se ajustar a nós, mas nós nos moldarmos pelas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus inspirou os escritores a escrever a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus para nós. É a mensagem de Deus. Com isso, ela está sempre atualizada. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Hebreus 4:12. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria se as Escrituras não nos orientassem sobre eles? 1 Coríntios 10, 19 e 21, até 21. Da mesma forma, como saberíamos do adultério, o divórcio, a ideologia de gêneros, etc. Então, é a Bíblia que nos orienta, que nos ensina o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode, o que é pecado, o que não é. Então, a Bíblia, ela tem resposta para toda pergunta. Tudo que ela foi escrita muitos anos atrás. Se temos alguma dúvida, a Bíblia, ela tem a resposta para nós. Luz para o nosso caminho é a Bíblia. São práticas danosas que corroem e destrói o modelo de família idealizada por Deus. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. Então, a Bíblia, ela nos orienta, ela nos ensina tudo que é certo, que é errado, tudo que nós sabemos que é certo, que é errado, é a Bíblia que nos ensinou, continua nos ensinando. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Tem de tudo e tudo atualizado. Ela vai se atualizando a cada dia porque ela é a palavra do Senhor. Ela é a mensagem do Senhor para nós. Comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando-a única regra de fé e de conduta. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo, contudo, precisa ser dito que ao viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Nós pregamos a palavra do Senhor. Nós falamos que Jesus é o único Salvador, que nós testemunhamos o que Cristo fez em nossas vidas. Pregamos a palavra, pregamos Jesus aos perdidos, que ainda não conhecem, não têm essa intimidade com Deus. Porém, quem faz
quem conduz o homem a Cristo, quem fala com o homem, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Deus, ele nos usa, mas quem faz a obra é ele. Glória a Deus. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Temos que estar com nossa vida sempre cheia do Espírito Santo para conseguir vencer as tentações, as sutilezas do inimigo. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Podemos dizer que é uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza. Então é o Espírito Santo que nos ajuda. É possível viver uma vida santa no meio de um mundo pecaminoso, de um mundo cheio de impureza. É só não deixar, não afastar o Espírito Santo da nossa vida. É estar sempre em comunhão com o Senhor. Escrevendo ao Coríntios, o apóstolo Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como um membro do corpo, separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. Nós somos os membros de Cristo. Cristo é a cabeça. Se, enquanto os membros estão ligados no corpo, tem sua utilidade. Porém, dando um exemplo, no nosso corpo, se eu perco esse dedo sai fora desse corpo, esse dedo lá fora não tem utilidade nenhuma. Assim é os membros da igreja, né? Quando afasta da igreja, ele não tem utilidade. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Mas a pessoa que se afasta da igreja, se afasta do templo, se afasta do Senhor, Deus ainda continua amando. Deus ainda continua querendo que aquela pessoa volta para ele, que são as pessoas desviadas do caminho do Senhor. Deus ainda ama e sempre vai amar, vai desejar que aquele filho pródigo, aquela vida, volte para ele. E a igreja está sempre orando, pedindo a misericórdia de Deus, pregando, falando de Jesus para que essas pessoas também voltem para o seu caminho. A palavra igreja jamais deve significar o templo, né? Que é a construção.
Um templo pode ser estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolo e areia. Ela é o corpo de Cristo. Quando se fala da igreja, está falando de nós, membros do corpo de Cristo. Cada um com sua função, é igual nossos membros do nosso corpo. Cada um tem sua função. Não é porque um membro é maior que o outro tem a função mais elevada, que para Deus tem mais importância, que Deus ama mais ou ama menos, né? Como nossos dedos, né? Uso aqui para escrever, uso para abrir, né? Abrir uma porta, para coçar a orelha, uns ajudando os outros, os olhos para enxergar tudo, a boca, né? Para falar, ouvido para ouvir. Então, cada membro tem a sua função. E não é porque uma função igual as pernas, os pés, levam o corpo todo, não quer dizer que ele seja mais importante do que os outros. Para Deus, são todos iguais. Deus ama todos iguais. Cada um com sua função. Se Deus te deu a função de, vamos dar um exemplo, de varrer o templo, né? Ser zeladora, ser o porteiro. Gente, vamos fazer. Se deu a função de ser professor, de tomar conta de conjunto, se tem um dom de canto, se canta, se rege, se dirige a algum conjunto, vamos fazer com responsabilidade, fazer com amor, porque é a obra do Senhor. Tudo que Deus colocou na nossa mão, que a gente faça com amor e tenha compromisso em praticar, em exercer. Um desigrejado é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Porque a pessoa precisa se reunir para estudar a palavra de Deus, para orar junto com os irmãos, para testemunhar, um ajudando o outro, para engrandecer o nome do Senhor, para louvar o Senhor, para ensinar, para aprender. Então, se Deus nos deu condições de construir um templo, vamos nos reunir, né? Então, temos que ter compromisso com o que Deus pôs na nossa mão. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Chegamos ao final dessa lição do terceiro trimestre. Estamos finalizando hoje. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás. Desde o primeiro, desde a lição 1, estamos falando sobre a sutileza do inimigo. Contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Nesse trimestre, estudamos sobre todas as sutilezas do inimigo, mas vimos também que nós podemos resistir aos ataques do inimigo, desde que nós centralizamos Cristo em nossas vidas, desde que vivemos em oração, em estudo da palavra, em jejum e vigilância, que a nossa luta aqui não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais. A nossa luta aqui é espiritual. E o Senhor está conosco, o Espírito Santo está conosco, o Consolador está conosco, Jesus está conosco. E Ele vai nos garantir vitória, como tem garantido até hoje. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua família, e fica com Jesus. Vamos permanecer firmes e vigilantes, que o inimigo não dorme.
Que o Senhor abençoe cada um.